Olá minha gente, eu sou o Anax, esse é o canal Anax Vital e hoje eu vou fazer um vídeo para os meus alunos. Eles pediram para eu fazer um vídeo ensinando a fazer essa tabela aqui. Ela é uma tabela que tem a gradação para mais claro ou para mais escuro, ou com mais branco e mais preto. Para a gente conseguir fazer essa tabela, nós vamos precisar dessas 5 cores: o branco, o preto, o amarelo, esse aqui é amarelo cádmio. O ideal seria o vermelho cádmio, mas quando eu fui comprar não tinha, então eu comprei o magenta, porque o magenta é uma cor primária que dá para você fazer vermelho, juntando o magenta com o amarelo. Aqui eu estou usando o azul ultramar, um preto e um branco. E essas 3 cores vão servir para a gente fazer todas as outras. Eu vou usar para misturar esse pires. Estou usando 3 potinhos de água. Cada potinho desse, no primeiro a gente tira o excesso da tinta, no segundo a gente tira quase todo o restante do excesso, e no terceiro praticamente não vai ter tinta mais nenhum, e aí a gente não mistura as cores quando a gente não quiser. Estou usando o pincel número 2, porque ele é pequenininho, vai dar para fazer a pintura aqui dentro. Uma régua de 30 centímetros e estou usando um lápis HB. O tipo de papel que eu estou usando é o papel Canson. Esse aqui é tamanho A4, a gramatura dele é 200, mas você pode usar um ofício comum mesmo para fazer. Eu gosto desse tipo de papel porque ele é mais durinho e ele fica melhor o acabamento final, também ele não corre risco de ficar engiando ou amassando. Então vamos lá. Aqui a gente tem o papel, a gente mediu aqui 3,5 cm na parte de cima da folha A4. Se você estiver usando uma folha A4, vai ser esse o tamanho que você vai precisar, então você deixa em cima e embaixo 3,5 cm. E aqui do lado a gente deixa 2 centímetros e aproximadamente 75 milímetros, 2,75, tá bom? Então 2,75 de um lado, 2,75 de outro, 3,5 de um lado, 3,5 de outro. Essas medidas eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui a gente vai dividir esse espaço que vai sobrar quando a gente fizer os traços em 13 partes, cada uma com 1 centímetro. Aí já é bem mais fácil. E aqui a gente vai ter 12, que são as cores do círculo cromático, a quantidade que fica no final, com 2 centímetros. Começando a fazer. Pega a régua, 3,5 aqui. Lembrando que nessas tabelas de inox você não tem o espaço para o zero, então você começa do começo da régua mesmo. Se você estiver usando uma régua transparente, ao invés de começar aqui de onde eu estou começando, do finalzinho, você vai começar a partir do zero. Aqui não tem zero, aqui o zero é a parte que não existe. Faz isso nas duas partes aqui dos lados, 3,5 e 3,5. Depois aqui, 2,75 de um lado e 2,75 do outro. Agora é só passar as retas, coloca nos 2 riscos que você fez e escolhe um lado, vem pra cá. Pronto. Agora é só medir do 1 até o 14. Então, fiz a marcação do outro lado, fiz a marcação dos 3,5 centímetros, já fiz os tracinhos para fazer as 15 divisões. Agora é só a gente dividir, passar a linha onde estava faltando. Aproxima, dependendo do tamanho da sua folha, se você for cortar, se sobrar mais um pouquinho você adequa. Você vai organizando para ficar no espaço que deveria. Mas no fim você vai ter que dividir de 2 em 2 centímetros. Não ficar exatamente aquela medida perfeita. Também não tem problema. O importante é que você consiga dividir o papel nos tamanhos aproximados, que é para dar para fazer a tabela do jeito que precisa ser feita. Aqui o importante, mais que a medida, é a cor que você vai fazer. Pronto, agora que a tabela está pronta, com todas as divisões e todos os tamanhos. Aí o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ter o preto, ou indo para o mais escuro. Aqui a gente vai ter indo para o branco. Vou colocar um V na parte do branco.
E aqui a gente vai ver quantos a gente precisa para fazer a gradação. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15, a gente tira os dois do preto e do branco, vão ficar 13. E dos 13, você vai tirar um para ficar aqui no meio, que vai ser o que vai ter as cores puras, as cores 100% saturadas. Aí o que é que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai colocar uma das linhas para cá, 6 para cima e 6 para baixo. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora a gente vai precisar fazer as cores saturadas para poder colocar no lugar. Eu vou começar já com o azul ultramar e com o amarelo, porque são duas cores que a gente já tem elas prontas. O vermelho eu vou ter que fazer com o magenta e o amarelo. Então vamos começar logo com eles. Coisa mais simples do mundo. Pego o azul, pinga aqui. Vou colocar o amarelo aqui. Então vou começar pelo azul. Vou pegar aqui um pouco de azul. E vou colorir a primeiro quadrinho. Agora que eu coloquei o azul, eu vou partir para os brancos. Eu já vou pegar o branco, pingar aqui ó, do lado. Oh meu Deus, é o preto. Não tem problema, vamos começar com o preto. Coloca o preto e vai misturando um pinguinho de preto aqui com o azul. Pronto, esse aqui está suficiente. Vou colocar aqui. Depois você vai misturar com mais preto. Esse aqui já vai ficar mais escuro. Ó. Pronto. Agora ó, tiro o excesso da cor aqui nesse primeiro potinho. Tento deixar ele o mais limpo possível. E agora vem para o segundo. Tá vendo que quase não suja a água do segundo? E aí você não precisa ficar trocando a água dos potes toda hora que você for, que a água ficar imunda nesse, você não precisa ficar trocando sempre. Agora você vai para o branco. Vou colocar o branco aqui. Pegar uma gotinha de azul. Um pinguinho de branco. Não é obrigatório também que quando você for fazer essa escala, chegue no branco ou chegue no preto. Pode ser simplesmente que não chegue, e não tem problema. Se vocês forem procurar, por exemplo, essas escalas na internet, dificilmente vocês vão ver chegando no branco ou chegando no preto. Agora o segundo que eu vou fazer vai ser com amarelo. Como é que eu vou fazer isso? Se a gente pegar o círculo cromático e contar, da cor primária até a outra cor primária, a gente vai ter 3 espaços. Então a gente vai respeitar esse mesmo quantidade de espaço. Eu vou do azul para o amarelo, então eu vou contar 3 espaços para começar no amarelo. 1, 2 e 3. O amarelo vai ser aqui. Agora a gente vai pegar esse amarelo e vai começar a colocar preto nele. Tem que tomar cuidado com o amarelo porque ele pega as outras cores com muita facilidade. Ficou meio esverdeado porque na composição desse preto provavelmente tem muito azul. E aí ele vai ficar assim, com essa cor meio esverdeada, feia. E lembrando, sempre fazer a mistura aqui, não fazer a mistura diretamente no papel. Que é o vermelho, que a gente vai fazer com o magenta e o amarelo. Pula mais 3. Faço o vermelho aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa. O que é que eu vou fazer aqui agora, quando ele chegar mais ou menos aqui? A gente vai ter essa cor aqui no meio. Essa cor aqui vai ser a secundária. Então essas cores que estão aqui no meio serão as secundárias entre azul e amarelo, verde. Coloco o verde aqui no meio, deixa essas duas vazias. Amarelo com vermelho, laranja, coloco aqui no meio. Vermelho com azul, violeta. Coloco o violeta bem aqui no meio. Que é como se aqui tivesse emendado essa ponta com essa ponta. Então a gente vai fazer isso. E as cores que vão ficar nos espaços em aberto vão ser a junção da primária com a secundária, fazendo a cor terciária. Então assim a gente
consegue chegar em todos os graus até a tabela, fica desse jeito. Agora eu já fiz as cores primárias, agora falta eu fazer as cores secundárias. Vou começar pelo azul e o amarelo, que foram as que eu comecei. Mistura as duas e aí a gente vai obter um verde. Lembrando que quando você for fazer essa tabela, caso você queira, você não precisa fazer com tantas divisões, você pode fazer com menos. Pronto, agora a gente vai fazer isso com as outras cores secundárias, né? Amarelo com vermelho, vermelho com azul. Eu já fiz aqui o roxo, o laranja e o verde, que são as secundárias. Fiz a primeira terciária, que é esse verde azulado. E agora eu vou fazer esse vermelho arroxeado. No caso é como se fosse um vinho, né? Um vermelho arroxeado. No caso eu tenho aqui a cor que eu usei, que foi apenas adicionar esse vermelho junto com esse roxo. Vai dar essa cor. E agora é só a gente passar esses tons aí para mais claro e para mais escuro, né? Então fazer isso aqui é nada mais nada menos do que colocar as cores primárias, depois fazer as secundárias, colocar no meio e as terciárias juntando elas e colocando nos espaços que sobram. Até chegar no branco, voltar pro preto. Agora que já está finalizada a tabela, é um exercício bem interessante para você praticar essa questão de você criar outras graduações em relação à iluminação da cor, mais pro branco ou mais pro preto, ou com mais luz ou com mais sombra. Nos próximos vídeos eu vou ensinar a fazer esse círculo cromático e essa tabela aqui, que já não é mais monocromática, é policromática, porque você vem do laranja para o azul, do amarelo para o roxo e do vermelho para o verde. Diferente dessa aqui que você vai só da mesma cor até ela mais clara ou até ela mais escura. Então, muito obrigado por ter assistido. Um cheiro aí para vocês e até a próxima.